Em Provérbios 16, do versículo 1 até o 5. Provérbios 16, do versículo 1 até o 5. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, queridos? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos e os seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Diz aí para o teu irmão: o espírito está sendo pesado. O teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito está sendo pesado agora. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia mau. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Diga para o seu irmão: saia quebrantado daqui hoje e leve a sua grande vitória, porque o Espírito de Deus está preparando essa igreja para receber grandes vitórias, armaduras novas. Porque diante de certa, pode se sentar, queridos, diante de determinadas situações que nós somos obrigados a enfrentar, nós vamos precisar sim dessas armaduras novas. Glória a Deus. Vamos precisar e muito. Por quê? Porque o inimigo, quando ele vê que você não desiste daquilo que Deus tem para a tua vida, se você não estiver dentro do propósito que a própria palavra lhe orienta a estar, isso chama-se preceitos, isso chama-se legalidade. No mundo espiritual, ele busca contra você algo que está fora do propósito de Deus e lembra a Deus essa situação. Aí haverá a perseguição. Mas isso não quer dizer que Deus desiste de você. Diga para o seu irmão: Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Vou precisar de um microfone novo. Esse aqui está só arriando. Glória a Deus. Vamos, Deus não desiste de nós. O que é que acontece no meio desse tipo de provação que nós passamos? Às vezes é enfermidade, às vezes é fechar uma porta, às vezes é não ter o dinheiro da casa para pagar, acontecendo coisas que afligem o nosso coração, não é verdade? Então, Deus permite que tudo isso aconteça para a nossa maturidade. E quando você permanece firme no Senhor, mesmo com as nossas falhas, mas que nós venhamos buscar consertá-las, o Senhor, com certeza, não desiste de nós. E nós vamos acabar vencendo todas as diferenças que há entre nós e o céu. Diga aí para o seu irmão: o céu está contigo. Recebe o poder dessa palavra. Meu amado, há momentos, meus amados, que a vida coloca a gente em encruzilhadas, em situações que a gente não tem como se desvincular ou se sair delas. Às vezes nós nos deparamos diante de decisões, nos deparamos diante de planos, diante de algumas, até confusão pessoal, nós nos deparamos. A confusão pessoal, ela tem atrapalhado muito a nossa vida. Porque quando a gente tem humildade de ter em nós uma visão que olha o lado do outro, aí o Espírito de Deus vai trabalhar nos dois. Diga para o seu irmão: você quer isso para você?
Mas então, chega e o quê? Dentro de nós nasceu a fé. E o que nasceu apenas da vontade humana. Tem aquilo que é do humano, que nós queremos, e tem aquilo que é realizado. Me dê um microfone aí, por favor. E tem aquilo que é realizado através da fé. Mesmo que a gente tenha nossos projetos, os nossos planos, mesmo que a gente seja profissional nesta área, nós temos, antes de fazer qualquer coisa, escolher qualquer coisa, nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Porque depender dEle é sabedoria. Depender dEle é caminho de sucesso. Profetize, você está muito ligado na palavra, você está com a unção profética aqui. Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí do lado, sucesso. Sucesso. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não cumpre apenas o que aconteceu da vontade humana, não. Tem que ter a vontade de Deus para que a gente venha sendo escolhido, para que nós venhamos obter o sucesso. Então chega o quê? A sabedoria eterna. E quando a sabedoria eterna, mesmo em meio a provações, a dificuldades, a tribulações, situações que nos deixam em situações complicadas, a gente aprende a descansar. Quando a gente aprende a descansar no meio da tribulação, no meio da dor, Deus está trabalhando. Diga aí para o seu irmão, descanse, profetize. Digam para mim também, pelo amor de Deus, porque tem batido, no mês passado bateu uma ansiedade em mim. Viu? A gente se preocupa, né? Mas o Senhor está dizendo, descanse. Porque eu vou fazer. Eu creio nisso, igreja. Amém? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Hoje, o Senhor nos chama a um lugar de descanso. Ele nos lembra que Ele governa o invisível. Você sabe o que acontece com o invisível? O invisível é o mundo espiritual. A nossa vida toda é ditada, é escolhida, é orientada, cada passo. Tudo primeiro tem que ser autorizado pelo mundo espiritual. Por isso que você tem que procurar ter essa intimidade com Deus. Algumas vezes, dependendo da pontuação da situação que nós nos encontramos de santidade, nós falamos até diretamente com Deus. Se a coisa não está lá bem assim 100%, mas o Espírito Santo está conosco, os anjos estão conosco, porque são eles que pelejam e batalham por nós. De qualquer maneira, o Senhor não nos abandona. Ele é conosco. Amém, queridos? Profetize, Deus é contigo. Digam para mim também, eu digo para vocês, Deus é contigo. Ele nos lembra que governa o invisível, pesa os espíritos e firma os pensamentos daqueles que entregam as suas obras a Ele. Porque é que a pessoa generosa, a pessoa boa, a pessoa de mão aberta com a obra do Senhor, ela pode passar por situações de aperto. Porque a gente vive num sistema, numa sociedade, a qual as coisas são muito difíceis, as concorrências são muito grandes, e aí tudo isso pesa. É natural que a gente passe por aperto financeiro, mas Deus não abandona, porque chega na hora certa. Chega na hora certa. Você pode dizer comigo? Chega na hora certa. Recebamos o poder. O poder desta palavra. Aleluia. O texto aqui diz assim no versículo 1: do homem são as preparações do coração. O texto começa revelando algo profundo. Deus, nós planejamos, sim, mas Deus é quem responde. Somos livres para desejar, para sonhar, para imaginar. Nós somos. Para estruturar metas, nós somos. Mas nenhuma palavra que sai dos lábios, nenhum passo que damos, encontra firmeza se Deus não colocar na sua escolha o seu amém.
Diga aí para o seu irmão, busca o amém de Deus para a sua vida. Profetiza esse amém hoje aqui, pastor Tiago, pastor Fabiano. Profetiza toda a igreja e eu também. O amém de Deus nos nossos projetos. Porque Ele começa a abrir as portas, começa a viabilizar. Na oração aqui, Deus curou câncer hoje. Ei, cadê Deus? Deus deu ossos novos, medula nova. Deus deu nervos novos. Deus deu até livramento. Eu estava aflita, porque quando eu entrego o recado, eu entrego esperando que a pessoa acredite que é Deus que está me usando pela sua infinita misericórdia. Aleluia. Glória, glória a Deus. É como se o céu dissesse: filho, faça planos, mas não ande sozinho. Deixe-me dar a resposta final. Aprenda a confiar em mim, esperar e confiar. Há planos que são bonitos, mas não são benditos. É forte, né? Há planos que são lógicos, mas não são espirituais. Tem que ter Deus no negócio. Há caminhos possíveis, mas só um caminho é providencial. E esse caminho tem nome. É Jesus na direção. Levemos Jesus na direção deste caminho, porque nós precisamos. Versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aqui está o ser humano, né? Se auto-justifica. Geralmente o ser humano se acha certo. O ser humano se acha puro, mas Deus olha para dentro do que ninguém vê, e Ele mede as intenções, e Ele avalia as motivações. Seja claro, seja sincero, não invente, não aumente, não culpe, tome as suas decisões porque você quer tomar. E se responsabilize por elas diante de Deus. Porque Deus pesa o espírito. Deus sabe a intenção do coração. Ele sonda desejos ocultos. Há pessoas fazendo certo. Está tudo certo, mas os motivos estão errados. Há obras bonitas, nascidas de um coração altivo. Você percebe, a obra começa, todo mundo unido, daqui a pouco a obra está grande, imensa, e a gente vê a que nível aquela pessoa que está na frente ficou com o coração altivo. Tem muito isso por aí, quando há crescimento, seja empresa, seja igreja, seja o que for. Glória a Deus. Há servos simples, oferecendo pouco, mas oferecendo com toda pureza. Diga para o seu irmão, seja puro. Porque Deus esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Nada foge do Senhor. Gente, por favor, não esqueçamos disso. É muito importante que nós venhamos ter essa respeitabilidade pela orientação do céu na nossa vida, para que faça toda a diferença nos nossos passos, nos nossos caminhar. Glória a Deus. Deus não se impressiona com obra. Ele examina o nosso espírito. A obra está bonita, é dedicado, mas como é que está o seu espírito? Com que intenção foi feita esta obra? Confia ao Senhor, versículo 3. As tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ah, que bom, promessa forte. Ah, que promessa gloriosa. Não é assim? Pensa primeiro e entrega depois? Não. Isso tem acontecido muito. Entrega primeiro e então eu estabeleço o teu pensar. A tua escolha. Ah, Senhor, eu já fiz muita coisa, não deu certo. Eu quero fazer algo novo e eu quero aqui entregar nas tuas mãos. E eu espero em ti o tempo que for necessário, mas tu sabes, Senhor,
que há uma certa pressa pela necessidade que eu tenho. Converse assim com Deus, bem feijão com arroz. E se possível, chore, mas chore da alma, um choro da alma, porque Ele também vai saber se o choro é sincero ou se é lágrima de crocodilo. Porque é bom demais a gente reconhecer a grandiosidade deste Deus. É bom demais sabermos que nós dependemos dEle na nossa vida para tudo. E Ele tem um zelo muito grande por nós, mais do que nós mesmos. A gente já fez tanta bobagem. É bom demais. É muito bom olhar para vocês e ter essa sensação de entrega. De algo que vai ter uma utilidade para a vida de vocês, porque eu sei que todos, até os que estão com sono, né, deve ter alguns aí com dor de cabeça, né, enfermos ou gripados, até esses estão recebendo aqui hoje, porque Deus segurou na mão e trouxe. Glória a Deus. A ansiedade, ela começa na mente. A guerra espiritual, ela começa na mente. Mas a estabilidade só vem quando o coração entrega tudo nas mãos de Deus. Confia a tua vida ao Senhor. Confia as tuas escolhas, o teu coração, a tua alma. Entrega ao Senhor, porque Ele vai falar contigo. Ele vai te mostrar, Ele vai dar sinais do que vem dEle, do que não vem. Confia simplesmente no Senhor. Porque Ele é perfeito. Diga aí, Deus é perfeito. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele entrega a obra e Deus organiza o pensamento. Entrega o caminho e Deus alinha o propósito deste caminho. Entrega o ministério e Deus sustenta a visão. Porque cada ministério tem uma visão diferenciada. O Senhor fez todas as coisas para os seus fins. Versículo 4. Aqui nós encontramos o quê? O descanso. Aonde? Na soberania de Deus. Deus pode. Ah, o meu Deus! Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Tudo que Deus permite, tudo que Ele dirige, tudo que Ele usa e até o que Ele freia, tudo encontra um lugar dentro do plano eterno. Aprenda a confiar em todas as situações. Confie no Senhor. O texto diz que até o ímpio tem um propósito dentro da linha do tempo. Acredita? Até o ímpio. Isso não significa que Deus aprova o mal, não. Mas significa que Deus governa todas as coisas a nosso favor acima do mal. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Ele pega adversidades e Ele transforma em caminho. Ele pega ataques e transforma em treinamento. Está passando por prova? Está sendo atacada? Você não entende as coisas que estão acontecendo? Entenda uma coisa. Nós estamos passando por um treinamento do céu. É permitido por Deus. O ímpio não tem poder contra a nossa vida. Glória a Deus. Não tem. A abominação. Sim. Ele pega pessoas que nos ferem e transforma em degraus para a nossa maturidade. Da próxima a gente não vê com outra, administra com outra situação. Porque não vai parar a igreja. Os problemas, as situações, as diferenças, as adversidades, vai na família, fora da família, na igreja, sempre vai acontecer. Nós é que temos que permitir que o Senhor venha estabelecer em nós a maturidade necessária para lidar com as situações. Se conseguir, se for humilde, vai conseguir aceitar as orientações. Porque às vezes no meio dessa confusão toda, o inimigo coloca mais seta de outras situações, arranjando outras situações que não tem mais nada a ver, para poder pesar o jugo daquele momento espiritual. Acontece muito isso com todo mundo.
Todo mundo. Por exemplo, eu quando tenho uma experiência difícil com uma pessoa, mais de uma vez, primeira, segunda, terceira vez, eu digo, meu Deus, não tem jeito não. Não tem jeito não. Só que é o seguinte, aquela experiência que eu estou tendo, é para que eu também aprenda a lidar com ela. Eu me coloco nas minhas ministrações com humildade, para vocês saberem que eu estou aqui, não para soltar indiretas, eu estou aqui para ensinar a você a trilhar um caminho com mais sucesso pelo mundo espiritual, refletindo no mundo físico de uma forma diferenciada. O empirismo é você também, certos empirismos é você também aprender com a experiência dos outros. Mas é muito difícil, porque todos querem ter a sua própria experiência. Mas esse que vive desse jeito, que observa e aprende com a experiência dos outros, esse daí tem sabedoria e tem um caminho de maior sucesso e mais luz, para a glória de Deus e para a felicidade dele mesmo, da própria pessoa. Glória a Deus. A abominação, para encerrar. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Provérbios 16 termina essa sequência com um alerta. Mas um alerta forte. O soberbo, ele não se rende. O altivo, ele não se entrega. O texto diz, ainda que junte mão a mão, não ficará impune. Igreja, sabe como foi? Está aqui um testemunho. Sabe como foi que Deus me deu essa palavra? Hoje, eu não fui procurar essa palavra não. Foi no meio de louvores, muitos louvores e muita oração. Estou aqui cansada. Estou até cambaleando de sono. Porque foi noite de oração e manhã de oração. Eu fiz, Senhor, fala com a tua igreja e fala comigo também, porque eu tenho muito que aprender. Aí fiz isso, ó. Eu estou no altar do Senhor, igreja. Aí o Senhor deu essa palavra. Diga aí para o seu irmão, é do céu. Tudo que vem dessa igreja aqui é do céu. Glória a Deus. Ainda que junte mão a mão, não ficará impune. A altivez é um fechamento do espírito. A entrega é uma abertura da alma. Você tem que abrir a alma. Você tem que se entregar à palavra. Você tem que se entregar a um conselheiro que você sabe que é de Deus, a um intercessor que você sabe que tem uma vida idônea. E tem que acreditar, porque no momento da batalha vai acontecer de você receber várias setas de coisas, de situações que não é nada daquilo, porque o nosso inimigo da nossa alma, ele é expert nisso daí. Quando ele encontra abertura de mágoas, de coisas do passado, aí ele começa a remoer as coisas do passado, que não tem mais nada a ver. A pessoa já ceiou 1000 vezes, já abraçou, já perdoou 2000 vezes. Aí continua numa situação de adversidade, se lembrando de coisas que aconteceu 8 anos atrás, 6, 10, 15, 20, 30, sei lá o quê. Então dá para perceber que há um grupo de pessoas que não estão recebendo o que Deus tem para elas, por culpa delas mesmas. Má administração espiritual. Mesmo com toda palavra de ensinamento, há comichões nos ouvidos e pedra no coração. Isso, para quem está ministrando e paga um preço, eu não posso nem dizer o preço que eu tenho pago, né, pastor Tiago? É muito difícil. A gente entrar ano e sair ano, não vê um equilíbrio, uma maturidade, uma comunhão, uma dedicação maior à obra. Diga aí para o seu irmão, não abandone a obra do Senhor. Não abandone a obra que lhe deu o pão da vida. Não lhe abandone, não abandone, porque isso não é bom. Glória a Deus. Quem entrega, Deus estabelece. Quem se exalta, Deus resiste. Eu vou deixar uma aplicação profética aqui para você, queridos. Esta palavra não é apenas uma reflexão. Ela é uma palavra que tem uma abertura, se você a deixar ser trabalhada, para uma transformação. Ela tem o poder de transformar, porque foi o próprio Senhor que entregou esta palavra. Glória a Deus.
Hoje o Senhor nos chama para 3 movimentos espirituais. Vamos revisar as nossas intenções. Pergunte a si mesmo: por que eu faço o que faço? Por amor? Por vaidade? Por competição? Ou por obediência? Entregar nossas obras. Algo só se torna eterno quando se entrega. A pessoa chega para mim, passei anos para aprender a fazer isso. A pessoa chega para mim e diz: pastor, eu achei tão lindo, eu não sei fazer isso, a senhora me ensina? Paguei cursos, dei viagens, fiz curso em casa pelo YouTube também. Tu está entendendo? Ensino, meu amor, porque um dom que Deus me deu, eu posso facilitar para outra pessoa que Deus também quer usar e colocou no coração dela. Se entregue, porque se você ficar para você, vai gerar peso. Peso, quando você dá, é entrega. Diga para o seu irmão: é melhor entregar. Profetiza. Para você sair curado daqui, profetiza para mim, pastor. É melhor entregar. Entrega. Todos vocês, queridos. Algo só se torna eterno quando se entrega. Tudo que você segura, pesa. Tudo que você entrega, flui. Quer receber bênção? Faça a obra. Com alegria, ainda tem essa, louvando. Glória a Deus, aleluia, porque eu estou com saúde, estou aqui fazendo a obra de Deus. Mude a visão para que o Espírito Santo libere o que Ele tem. O céu é uma riqueza imensa. Tem muitas bênçãos a ser liberado para o povo de Deus. Buscar um coração humilde. A humildade não é fraqueza, igreja, é profundidade. É o lugar onde Deus repousa. Essa palavra é um chamamento para o altar de Deus. Quer continuar no altar, quer entrar no altar do Senhor, quer ter comunhão, quer receber vitória, quer receber bênção, quer receber unção. Aleluia! Receba a leveza e a direção do Espírito Santo de Deus. Filho, planeje, mas deixe-me te guiar. Filha, trabalhe, mas deixe-me purificar as suas intenções. Servo, caminhe, mas caminhe comigo. Que hoje o Espírito Santo pese o nosso espírito, alinhe os nossos pensamentos, corrija as nossas motivações, estabeleça sobre nós o caminho que Ele mesmo sonhou para nós. Pois quando Deus pesa o Espírito, Ele revela o motivo. Receba o poder dessa palavra. Ele alinha o propósito. Recebamos o poder desta palavra. E honra o coração do que se rende. Diga para o seu irmão: se renda ao Senhor. Seja humilde e receba. Dá glória a Deus e receba a bênção. Em nome de Jesus.